Boa noite, a paz do Senhor, amém? Vocês estão me escutando bem aí atrás? Amém. Tem o tema aqui dessa semana ou não? Não tem? É júbilo através de uma vida de ministério. Com relação ao ministério, agora até me perdi agora. Nós estamos numa campanha do ministério relacionada a júbilo, alegria, uma alegria intensa, que não é baseada em nada nessa terra, mas é ligada a Deus, provém de Deus. E essa alegria, ela está à disposição para cada um de nós, cada um de nós. Ela não é ligada a um som, a uma música. Pode ser que a música ajude, mas ela não é ligada a nada que possa ter uma ligação com relação à natureza humana. Ela é de Deus. A Bíblia fala que nós somos participantes da natureza de Deus. E se você aceitou a Jesus, você foi inserido a participar da natureza de Deus. Amém? E isso é um privilégio. Isso é algo que remete a nossas vidas a dizer: Senhor, obrigado por esse privilégio. Obrigado por essa oportunidade. O que é ministério? Ministério é diaconia no grego. Significa cargo, incumbência, comissão e serviço. O corpo de Cristo trabalha na base dos ministérios em harmonia. O corpo executa a vontade, o corpo de Cristo, que somos nós, que participamos. Nós executamos a vontade de Cristo, que é a própria vontade do Pai. Quando Ele falou: eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do Pai. E isso foi passado para a igreja. E o nosso papel no corpo é glorioso. Então é uma oportunidade. É algo glorioso. É algo que remete a privilégio. Então, se você não se considera qualquer pessoa, você aceitando a Jesus, você tem um privilégio, não é qualquer um. Você é um filho de Deus. Fecha os teus olhos nesse momento. Senhor, glorioso é o teu nome, Pai. E não há nada, Pai, que o Senhor não veja e não sabe, Pai, de cada um de nós aqui. O Senhor conhece o nosso falar, o nosso deitar. O Senhor conhece as palavras que ainda vão sair da nossa boca. Nada passa despercebido diante dos teus olhos. Ó Senhor, tu sabes todas as pessoas entraram aqui e como elas estão. E eu te peço, Senhor, use minha vida. Não me deixe nem acrescentar e nem tirar nada da tua palavra, mas simplesmente pregue a tua palavra, Pai, porque é suficiente para curar, restaurar, transformar, Senhor, avivar, ó Senhor, edificar a tua vontade. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, a alegria desse chamado de ministério. Ministério, como falei no começo, ele envolve o serviço que Deus quer que você faça. A Bíblia fala em Efésios 2:10, que nós fomos chamados para a boa obra de Deus. Em outros, pessoas estudando, outras pessoas que estudam, entendem que existe obra morta e obra viva. E obra morta é aquela obra que provém do homem, que o homem deseja fazer, pode ser até que sejam coisas boas, mas não é a vontade de Deus. Nem sempre uma ajuda é a vontade de Deus. E é meio esquisito essas coisas, porque nós pensamos que toda ajuda
vem de Deus e nem sempre vem de Deus. Porque muitas vezes é necessário você passar por situações para você ser transformado. É necessário você passar por lutas, dificuldades, para você reconhecer que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Então, quando falamos de ministério e falamos da vontade de Deus, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo que nos leva a viver o chamado perfeitamente. A pessoa do Espírito Santo não vai te levar a um chamado errado. A pessoa do Espírito Santo vai chamar ao chamado perfeito. Aquilo que realmente vai agradar a Deus. Aquilo que realmente é boa obra. E você precisa ser sensível a esse chamado, a esse agente divino, que é o Espírito Santo, que mora em você. Quando eu falo que mora em você, né, ele mora no teu espírito. Sua alma agora precisa estar alinhada a esse Espírito. E ela precisa ser transformada, renovada, precisa aceitar a palavra transformar esta alma, para ela ser uma alma espiritual. Aí sim você pode dizer que você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Amém? Estão entendendo, meu querido? Lá em Mateus 25, a partir do versículo 1, Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças, 10 virgens, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 2 agora. Deixa eu achar aqui então. 5 eram sem juízos e 5 eram ajuizadas. 3. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. E as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. Assim, as 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Irmãos, isso é uma tradição, é uma cultura judaica. Lógico, talvez seja meio difícil entender isso. Mas havia mulheres, né, jovens, que participavam desta maneira de um casamento. E havia essa questão das lamparinas. E as lamparinas, elas representavam no percurso para ir até onde o noivo está, era uma maneira, né, de caminhar desta forma. Mas só que o noivo demorou. E aí chegou, elas sentiram sono, dormiram, às 10, e após isso veio uma voz dizendo: noivo chegou, noivo chegou. Eu quero pensar
nessa voz como a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo te chamando, a voz do Espírito Santo te dizendo coisas. E nós estamos vivendo numa época, querido, que o Espírito Santo está dizendo muitas coisas. O Espírito Santo está dizendo coisas que eu preciso escutar, e escutar muito bem. O Espírito Santo está me dizendo que é necessário fazer a obra dele, é necessário fazer em excelência a obra dele. Esse óleo de reserva, ele representa algumas coisas. Ele representa obras, ele representa esperança, ele representa que eu ouvi muito bem o Espírito Santo. E eu trouxe para a minha vida, né, uma condição de, se demorar o Senhor Jesus, se demorar o noivo, eu vou sempre estar pronto para encontrar com o noivo. E essa condição é uma condição que o Espírito Santo me leva a sempre estar preparado para encontrar o noivo. Então, e viver o ministério, viver em júbilo a obra do Senhor, o serviço do Senhor, é uma maneira de me preparar para a vinda dele, para o arrebatamento. E eu creio que você entende, talvez você ou seja novo, né? Você não entende muito bem sobre arrebatamento, mas o arrebatamento é iminente, ele não precisa de sinais para acontecer. Tanto que quando Paulo ele fala sobre o arrebatamento, ele fala que poderia ser naquele momento o arrebatamento. Porque nós confundimos muitas vezes que o arrebatamento tem a ver com a ligação da tribulação. E mais não. Em pouco tem uma ligação, muito pouco. Porque eu não sei se você sabe, mas o Ministério Peniel é pré-tribulacionista. Ou seja, ela acredita que o arrebatamento vem antes da tribulação. Mas não significa que a tribulação, o arrebatamento acontecendo, logo vai acontecer a tribulação. Vai dar condição para acontecer a tribulação. Porque o anticristo ele vai vir e a tribulação ela tem um ponto de início, que é o decreto de paz. O decreto de paz que vai ser feito, aí sim começa a tribulação. A pequena tribulação e a grande tribulação. Mas, voltando aqui no assunto, em Naum 1:7 fala que Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aquele que nele confia. Esse último ponto aqui, ele conhece aquele que nele confia, significa, querido, que Deus conhece a sua história. Deus conhece como você lida com as coisas. Deus conhece como você lida com o serviço. Deus conhece como você lida com o chamado. Deus conhece como você lida com o dia a dia, com as lutas, as dificuldades. Deus conhece você. E por ele conhecer você, querido, Ele sabe o quanto que você está preparado ou não está preparado. E o serviço do Senhor, a obra do Senhor, é para alguém, querido, que deseja ser, né, guiado pelo Espírito Santo. Alguém que tem o privilégio de viver e saber que é um privilégio viver a obra do Senhor. Que é um prazer fazer a obra do Senhor. E isso é muito importante para aqueles que sabem que você não foi chamado para ficar num banco, mas você foi chamado para fazer algo. Para fazer algo e algo em excelência. Se o Senhor conhece aquele que neles confia, significa que a sua história, o Senhor sabe como você lida com ela. Como que você responde ao chamado. A maneira que você faz, o jeito que você faz. Responder ao Espírito Santo é sinônimo de estar sendo preparado. É sinônimo de fazer a vontade de Deus. É sinônimo, querido, que eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Amém? Você pode dar glória a Deus, irmãos? Esperar o noivo é estar preparado, é entender que eu preciso me preparar.
é saber que eu preciso aceitar a vontade do Espírito Santo. Em Ezequiel 47, ele fala sobre o profeta Ezequiel, e naquele momento Deus fala assim: olha, de um rio que nasce, que sai do trono de Deus, e ele dá vida, ele vem, e o profeta entra no rio, e ele entra uma parte nos artelhos, né? E depois ele caminha mais 500 metros, uma parte no joelho, mais 500 metros nos lombos e mais 500 metros, isso só dá nada. O rio, querido, representa a vontade de Deus, e Deus leva ele, convida ele para entrar naquele rio, e ele experimenta a vontade de Deus. A questão, irmão, é que muitas vezes nós estamos acostumados a buscar Deus, querendo mais do Espírito Santo, mas se o Espírito Santo foi dado para mim e para você, ele não foi dado para mim e para você parte dele. Eu não tenho o Espírito Santo só parte, eu tenho o Espírito Santo por inteiro, ele mora na minha vida por inteiro. A questão não é eu querer mais do Espírito Santo, é o Espírito Santo, o quanto que ele tem de mim, o quanto que ele tem de você, isso que é importante, o quanto que ele tem acesso em toda a tua vida, e quanto que ele tem acesso nas suas emoções, na sua maneira de ser, na transformação que ele precisa, né, fazer na sua vida. E isso que o Espírito Santo é, porque se ele tem acesso na sua vida, você já tem ele por inteiro. Ele está manifestando a sua própria vontade, que é transformar nossas vidas para a glória dele, para que o nosso chamado seja um chamado realmente de júbilo, para honrar a ele, para honrar o Senhor. E não honrar a nós, mas honrar ao Senhor, porque você foi chamado para honrar o Senhor, e não para te exaltar, mas para exaltar aquele que tudo é, amém? Esse é o nosso chamado. Então, o quanto que o Espírito Santo tem de você? Ele governa você? Porque lá em 1 Pedro 2,9, fala que nós somos propriedade dele. E ser propriedade é porque ele é dono nosso. Ele é teu dono. Se ele é teu dono, ele é o Senhor. É a vontade dele que você tem que, né, fazer, e não a sua. E você precisa perguntar isso. Só que o Senhor, ele sabe quem somos. Ele sabe que eu sou incapaz de muitas coisas, até de compreender a vontade dele. E por isso que ele é necessário que ele nos aperfeiçoe. Ele quer te aperfeiçoar. Isso não significa tempo de evangelho. Isso significa se ele tem acesso a isso. Mas ele é todo poderoso, ele não poderia ter acesso com facilidade a tudo? Sim, mas a Bíblia fala que nós somos cooperadores dele. Você coopera com ele, ele não faz sozinho. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa palavra aqui, transformado de glória em glória, glória no original significa doxa, no grego, esplendor, brilho, excelência, algo que pertence a Deus. Transformado de glória, algo que vem de Deus, que nos transforma. E isso é glória, mais glória, mais glória e mais glória. Perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Aquele que começou a obra vai terminar, vai aperfeiçoar. Amém? E outra coisa que glória é um interior absolutamente perfeito.
é algo que só Ele pode fazer, perfeição. Sabe aquela passagem que diz assim, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça? Vocês conhecem? Essa palavra de justiça, ela tem um significado de retidão. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de retidão. Mas não é uma retidão humana, é uma retidão de Deus. É quando você sente, Deus, como eu erro, como eu penso errado, como eu julgo, como que eu me precipito, como eu faço coisas que eu não devia fazer. Aquele que tem sede e fome de fazer reto, de ter a retidão de Deus, ele vai ser farto. Você vai ser farto. Por quê? Porque Deus ele vê que essa fome, ela contribui para o processo da transformação que Ele quer fazer na sua vida. Essa mesma glória, que significa um interior absolutamente perfeito, para você entender um pouquinho mais, é a mesma glória que está lá escrito lá na passagem de Lázaro. Quando o Senhor, Ele vai ressuscitar Lázaro, e fala assim, remova a pedra. Aí Marta fala assim, Senhor, já cheira mal. E o Senhor fala para Marta, eu já não te disse? Se creres, verás a glória de Deus. É a mesma coisa, a glória de Deus. Mas como? Se você ver no comecinho do capítulo 11, você vai ver que Jesus, ele demora um pouco para ir visitar Lázaro. Ele sabe que está doente, ele demora um pouco. E é necessário que demore, porque ele tem algo para fazer ali na vida dos apóstolos. E ele fala, ainda bem que eu estou demorando, ainda bem que demora, porque eu tenho algo para dizer para vocês, algo para fazer. Algo para fazer que vai ser muito importante. E ele fala lá no versículo 40, ele diz assim, olha, no 40 não, ele fala assim explicando o que ele queria fazer com os apóstolos. Porque quando ele vê a glória de Deus através da ressurreição de Lázaro, ele fala assim, agora vocês vão estar mais preparados para crer na minha ressurreição. Porque vocês passaram uma experiência de glória, vocês passaram por uma experiência do interior de vocês ficarem mais perfeitos, para estarem mais preparados para aquilo que eu tenho na vida de vocês. Então é necessário nós passarmos por experiências, para estar mais adaptado, mais preparado para as coisas que Deus tem lá na frente, nas nossas vidas. Deus quer trabalhar isso, é glória trazendo dentro de você, para trazer perfeição, para trazer mais crença, para trazer mais confiança no Senhor. Então quando você passar por uma coisa, não passe por passar, mas passe aprendendo com aquilo. É necessário você aprender, é necessário trazer, querido, coisas importantes de uma luta, porque ela é glória para você. Ela significa, querido, fundamento mais forte na tua vida. Ela significa, querido, força maior para você encarar as coisas. Amém, queridos? Isso é glória. Ele disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Jesus mostra o porquê que Lázaro morreu. Um dos motivos e a causa foi que os discípulos acreditassem mais nele. Lá em Romanos 8:18 fala assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa palavra glória também tem o mesmo significado, é um interior mais perfeito. Então aquilo que você está passando no presente, ou não, ou você está enfrentando uma série de coisas, isso não se compara com a glória que você vai receber
aprendendo com isso. Isso não se compara, essa luta, essa dificuldade não se compara com aquilo que Ele está acrescentando dentro de você. Pode ser que as lutas até demorem muito, mas o fato de você perseverar, tu está recebendo glória, 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 glória. E você está ficando mais parecido com Cristo, 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 Cristo. Isso significa preparação. Se preparando para ser a imagem de Cristo. Viver a vontade do Pai. E estar preparado para o arrebatamento. Porque é iminente. Pode ser que aconteça hoje. Pode ser que aconteça aqui, agora. Então, aquilo que Deus está... Ele não quer que você perca esse momento do arrebatamento. Ele quer que todos sejam arrebatados. É da vontade do Senhor. Romanos 8:21 fala: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Corrupção no original é decadência moral. Falamos da vontade da carne. Isso significa que corrupção temos todos, que está ligado à carne. A vontade da carne, as lutas que eu tenho interior, as dificuldades que eu tenho. Essa corrupção, querido, ela é frequente em nossas vidas. Quanto mais eu sou cheio, mais eu tenho mais, da vontade de Deus, mais eu sou ligado a Deus, menos força tem essa corrupção. Mas ela existe. Ela existe e está viva. O mundo tem experimentado tantas violências. Mas isso está ligado ao mundo, não está ligado em você. Então, quando fala glória, Deus está querendo o quê? Que tem revelação para os seus filhos, essa glória, para que você, cada dia mais, essa corrupção, este mal que está sobre nossas vidas, está em nós, perca a força. Porque a glória me faz eu mais parecido com Cristo, me faz mais forte em Cristo, me faz mais em condição para dizer não às tentações, não à corrupção. O mundo tem experimentado muita violência, terríveis, em todos os lugares. Eu descobri agora que a palavra Hamas, no hebraico, tem um significado de violência seguida de derramamento de sangue. Isso significa Hamas. Lá em Noé, na época de Noé, o homem estava completamente inclinado para o mal. A Bíblia fala que os pensamentos dos homens só pensavam mal. Esse mal significava que os homens, eles tinham nas mãos Hamas, violência através de derramamento de sangue. Eles tinham na mão Hamas, é o mesmo que o Senhor falou lá para os ninivitas, lá no livro de Jonas. Os ninivitas têm na mão Hamas, eles são violentos, derramam sangue, sem piedade. É isso que significa Hamas. Mas lá o Senhor, Ele sabe que a humanidade tem essa inclinação e ela vai chegar a esse ponto. A Bíblia fala que os homens estarão abismados diante do que a violência dos homens serão capazes de fazer. O que os homens estão sendo capazes de fazer. Então nós precisamos entender que Deus nos separou para viver uma vida santa. Uma vida separada de todo tipo de violência, de todo tipo de coisa, e termos uma posição certa. Você precisa escutar o Espírito Santo falando, porque
nos últimos dias o Espírito Santo vai estar falando para a igreja. O Espírito diz à igreja, o Espírito diz à igreja, o Espírito está dizendo em todo o tempo, em todas as épocas, a igreja. E o Espírito Santo está falando para a igreja. Ele está falando o quê? Que o mundo está indo para esse lado. Mas você deve ir para o outro lado. Você deve ir para o lado que Deus está te dizendo. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Ele vai te guiar. Para Ele te guiar, Ele precisa estar na frente da tua vida, conduzindo você. Quantas palavras que o Espírito Santo já disse para a igreja, preparando a igreja. Quantas palavras você escuta durante a semana? Quantas palavras você escuta no culto? Te preparando, te dizendo, olha, faça assim, o chamado, tenha júbilo, viva a vontade de Deus, te preparando. Essas vasilhas das 10 virgens, podemos dizer que são vasilhas de esperança, de promessa e de obras que o Senhor mandou você fazer. Como ela está, essas vasilhas na tua vida? Como você está? Elas estão cheias? Pode demorar e você ficar com sono, ficar um pouco desanimado. Mas se você tem vasilhas cheias, você vai despertar e você vai começar a glorificar o Senhor. Você vai escutar uma palavra, vai voltar o ânimo, vai voltar a força, vai voltar a vontade de adorar, de louvar, de exaltar o Senhor. Você não vai parar, você vai ver o aviso do Senhor e você vai levantar. Eu tenho que ficar em pé, eu tenho que prosseguir, eu tenho que ir adiante. Eu estou servindo a um Deus vivo. Então Deus está querendo nos chamar para isso. O Senhor sabe, querido, que nós precisamos de perfeição. Ele sabe, uma das coisas que eu achei mais interessante, é que Deus sabe que eu sei o que fazer. Ele sabe que você sabe o que fazer. Toda vez que eu passo por uma luta, uma dificuldade, o Senhor fala comigo, faça o que você sabe fazer. Aí o que eu sei fazer? Jejum e oração. Um dia desse eu falei assim, eu estou ficando velho para fazer jejum. Falei, olha a minha desculpa, estou ficando velho para fazer jejum longo, né? Não um jejum aí, ou parar de tomar um café, não é jejum assim. E aí, esse final de semana o Senhor, na semana passada, aliás, o Senhor falou assim, faça. Eu comecei a fazer. Eu falei, Deus, eu esperava que eu não ia aguentar. Ou seja, a expectativa estava na minha condição humana. Você não entendeu que as condições humanas é limitada, mas as condições espirituais são ilimitadas. Muitas vezes, querido, nós queremos adorar o Senhor pelas condições humanas. Você precisa adorar o Senhor nas condições espirituais que Ele já te colocou. Assuma a sua posição de filho. Sua posição de filho não foi abortada. Você só precisa ocupar muito bem essa posição. Você precisa entender, querido, que não é por uma situação que você deixou de ser filho, mas ser filho significa que se eu tenho que abandonar a comida dos porcos, se eu tenho que abandonar uma condição, eu vou voltar para a casa do Pai. Aquela parábola
das 10 dracmas perdidas. É interessante essa parábola. Dracma era um valor tão ínfimo, tão pequeno, não significava valor nenhum. E aquela mulher, dentro de casa, perdeu uma dracma. E aquela dracma estava perdida, e ela precisou de luz para buscar aquela dracma. E luz representa o Espírito Santo. Ela precisou, e aquela dracma era uma moeda sem valor, moeda fria, não valia nada, mas para ela valia. E aí, ao acender a luz, ela varreu e procurou e achou. E ela achou uma coisa sem valor, mas para ela tinha valor. Deus, se perdeu alguém que para o mundo não tem valor, mas para Ele, por mais que seja pequeno esse valor, essa moeda vale muito. Você vale muito. E ela, sabe o que fez? Poderia pegar e essa moeda e trazer, mas ela foi o quê? Dizer para as outras: se alegre comigo, se alegre comigo, por algo que sem valor, não tem valor nenhum, mas para ela tinha valor. Você tem muito valor, e a festa, quando você é encontrado, quando você encontra você, quando Deus encontra você. Quando Deus encontra você no lugar certo, quando Deus encontra você no chamado, jubilando, se alegrando, servindo ao Senhor, Ele está encontrando, está vendo festa, está vendo alegria por parte dEle. Ele está vendo prazer na sua vida, a sua vida está significando uma adoração, um louvor para Ele. Então não perca isso, não perca a oportunidade de viver o chamado com júbilo, com alegria, servindo ao Senhor de todo o coração, porque essas obras que você está fazendo, a obra do Senhor, ela vai valer muito, porque quando você chegar lá no tribunal de Cristo, Ele vai ver você e vai analisar como que você fez. Eu fiz com o material ouro, prata e pedras preciosas. Que valor passou os olhos do Senhor, e os olhos do Senhor é uns olhos de chama de fogo, e não consumiu, porque a obra foi feita por qualidade. Mas quando a obra do Senhor é feita de qualquer jeito, madeira, feno, palha, exaltação para si, é maneira de fazer de qualquer jeito, vai ser uma obra feita com esses elementos que não vale nada. Aí vem o fogo do Senhor, não vai ter galardão nenhum, porque esse fogo vai consumir. Que você procure, querido, fazer da melhor qualidade, do melhor jeito, com júbilo, com alegria, não reclamando. O líder passou para mim para fazer algo, eu estou reclamando, por que ele me chamou? Não interessa, adore ao Senhor, faça como está fazendo para o Senhor, exalte o nome do Senhor. Deus está querendo que você faça com qualidade, de todo o coração, como o pastor falou aqui, de todo o coração. Dê ao Senhor de todo o coração, não dê por obrigação, não faça por obrigação, ou por retorno, ou por querer algo, para uma troca, não, é para o louvor e glória dEle, para a exaltação dEle. Deus está te chamando, querido, para fazer em excelência. Aí vai ter galardão. E esses galardão vai servir para quê? São as responsabilidades que nós vamos ter no governo do Senhor. Quando Ele reinar, você vai reinar junto com Ele, e você vai ter responsabilidade. E essas responsabilidades foi buscada, foi alcançada através da tua vida aqui com o Senhor. E a tua vida, querido, buscando exaltação para Ele, fazendo excelência, Deus vai te recompensar. Essa é a recompensa que nós precisamos buscar.
Que Deus te abençoe e que te mostre, querido, que vale a pena para receber a grande palavra do Senhor. Vocês que fizeram a minha vontade, venham, que o reino está preparado para você. Vamos ficar em pé, queridos? Aleluia. Vou dar um pequeno testemunho. Eu já dei testemunho aqui, eu nem me lembro dos. Mas eu me lembro quando eu visitava as favelas lá de São Vicente. E nós fomos numa casa de uma família que tinha a mãe, que estava na cama, e o filho que era paralítico, de uma perna. Ele tinha dificuldade. Ele ganhava um benefício. E aí nós fomos lá, pregamos a palavra. E foi no domingo que nós fazíamos isso. E aí eu olhei para ele, e todo domingo eu comprava um frango assado para mim, né? Eu falava, todo domingo tinha um frango assado para casa. Aí eu falei para ele assim, eu posso trazer um frango assado para vocês no domingo que vem? Ah, que bom. E eu trabalhava de bico. E aquela semana o bico foi difícil. E aí quando chegou no domingo, eu só tinha o dinheiro para comprar um frango assado. Como eu prometi, eu vou lá dar um frango assado. E eu falei, Senhor, estou levando o frango assado. E eu pensando no meu frango assado. Mas Senhor, eu vou lá. E eu quero me alegrar dando esse frango assado. Mas aquele pensamento não saía da minha cabeça. Eu falei, Senhor, né? Aí eu levei o frango assado lá. Nós oramos, se alegraram. Aí eu saí, era lá nas palafitas ali de São Vicente. Aí eu desci e fui andando. Falei, Senhor, exaltado é o teu nome. Eu repreendo esse pensamento. Eu repreendo esse pensamento. Aí andando, querido, olho para baixo e vejo um dinheiro. Aí eu vejo o dinheiro. Eu olho para lá, para cá e vejo se tem alguém procurando para me entregar o dinheiro, né? De repente era para aquela pessoa. Aí não tem ninguém, eu pego o dinheiro e vou andando para ver se tem alguém. Não vejo ninguém, aí falo, Deus acho que me deu. E quando eu abri, querido, era o dinheiro do frango assado. Aí eu entendi, peraí, eu tenho que me alegrar. Quando as coisas se apertam, eu me alegro. Eu continuo alegre. Eu continuo fazendo a obra do Senhor. Porque Deus cuida de nós. Outro dia, vou dar outro testemunho. Eu estava lá na igreja, dirigindo a igreja lá de Cubatão. Nós mudamos para cima da igreja. E aí quando nós mudamos, querido, o cachorrinho não estava acostumado, o meu cachorrinho. Tinha um lugar, tipo uma sacada, um murinho. E o cachorrinho não estava acostumado naquele lugar. E na hora de abrir o culto, eu estava prestes para abrir o culto. O cachorrinho, ele pula, era o primeiro andar, ele pula no muro, estava uma chuvinha, ele escorrega e cai de lá de cima. Ele cai com o peito, pá! E ele desmaia. Eu saio dali correndo, né? Eu estava orando para começar o culto. Faltava uns 5 minutos, eu pego o cachorrinho, levo lá para cima e os olhos dele começam a virar, e a minha filha vem e começa a chorar, que ela gosta muito de cachorrinho. E ela, né, e o cachorrinho ali, eu ali pensando, eu abro o culto ou dou socorro para o cachorrinho, eu abro o culto ou dou um socorro para o cachorrinho. Aí eu falo, Senhor, primeiro é o culto, e vou lá descer, eu vou abrir o culto, Senhor, abri o culto. E falei no culto quando eu abri, o Senhor toma conta do meu cachorrinho. Falei assim para o Senhor. E aí comecei a louvar e pensar no cachorrinho, louvar e pensar no cachorrinho, louvar e pensar no cachorrinho. Aí quando eu subi para pregar, eu soube que o cachorrinho estava bem. Aí eu falei, exaltado o nome do Senhor, porque Deus cuida do meu cachorrinho.
Deus cuida dos teus detalhes. Deus cuida da tua vida. Deus cuida dos detalhes da tua vida. Ele te aperfeiçoa. Se Deus falou o seu coração, quiser vir aqui à frente, receber uma oração.